Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que não me conhece, eu sou o Ninja Cristão e o canal As Verdades sobre as Religiões. Bom, pessoal, o tema de hoje é o tema que eu sempre venho falando, que é o desespero dos falsos profetas. Eu estava vendo ontem acho que um vídeo do pastor Silaski Malandraya, Silaski mesmo, que ele chegou ao ponto de dizer que a quarentena é uma mentira. Ora, então quer dizer, senhor Silaski Malandraya, que tudo que aconteceu no mundo, na Itália, na Espanha, da doença do Covid-19, do coronavírus, então é uma mentira. Então é invenção da mídia. Então você vê ao desespero que esses caras chegaram, ao ponto que eles chegaram, de chegar a falar na rede social isso aí. E tanto é que o senhor pastor Silaski Malandraya teve, inclusive, o seu vídeo retirado do YouTube. Se não me engano, do Twitter e de algumas redes sociais aí foram removidos por criar, inventar mentira. E pior, que esses pastores, a maioria neopentecostal, com interesse na política, estão se reunindo, com politicagem para fazer o tal de jejum, que inclusive o senhor presidente da República decretou, pediu para o povo jejuar. Só que tem um problema muito grave nesse jejum que você, religioso, vai fazer. Se você quer saber o verdadeiro jejum, leia Isaías 58. Claro que o canal aqui não tem nada a ver com política, mas a política, religião e política, uma liga a outra, porque é tudo por interesse. Você vê, os evangélicos, eles querem apoio para que as igrejas sejam abertas, para que aconteça um culto, que na verdade a porta da igreja está aberta, mas não pode ter aglomeração nem culto. Então eles, por interesse, eles fazem isso. Então, meu amigo e minha amiga, o verdadeiro jejum está em Isaías 58. É só você pegar e ler sua Bíblia. Aí você vai entender o que é jejum. Então, você vê o desespero desses caras. Também tem outro vídeo também que eu estava vendo agora, do senhor Bispo Didi Morcego, que ele faz um vídeo que vazou numa reunião de pastores, falando sobre a quarentena, que é para os pastores se cuidar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ora, tempos atrás, ele fez um vídeo falando que isso aí era coisa do diabo, que era coisa da mídia, e etc, etc e tal. Que, inclusive nessa reunião de pastores que ele fala que o coronavírus é um inimigo invisível, que o diabo ele pode ver. Então, para eles, segundo eles, o diabo é uma pessoa incorporada. O diabo se incorpora numa pessoa, então para eles é o diabo. Então, cadê a fé deles? Durante muito tempo, a instituição Igreja do Lamaçal do Reino de Zeus tem ensinado a usar a fé, a fazer curas, milagres. Agora eu pergunto, cadê a gota do milagre? Hein, senhor Bispo Didi Morcego? Cadê a gota do milagre? Inclusive, a Bíblia fala lá em Marcos, deixa eu verificar aqui, Marcos 13, 22, que haveria muito falso profeta. E fariam curas e milagres. E cadê os falsos profetas? Eu fiz o desafio no vídeo anterior, um desafio para que os pastores, as suas denominações, instituições religiosas, abrissem as suas igrejas, seus templos, até para ceder o local com um hospital de campanha, para que possam ali abrigar os doentes. Tipo, o Templo de Malandrão é enorme, poderia ser um hospital de campanha? Poderia.
E também fez um desafio para que as igrejas pegassem o dinheiro do dízimo, ao invés de ficar pedindo dízimo na cara dura, que revertessem o dinheiro na compra de cestas básicas. Eu não vi isso, eu não vejo isso. Eu vejo poucas denominações agindo dessa forma. Porém, o que a igreja do Lamaçal, do reino de Zeus, manipula as pessoas, manipula o povo, né? Onde eles pedem para os obreiros cesta básica e eles colocam lá, né, que eles ajudaram. Inclusive usam a própria TV Becord. Eles usam até a Becord para passarem para as pessoas que eles querem ajudar a população. Só que tem um porém, se eles ajudarem as pessoas, eles não têm mais que obrigação, porque amar o próximo é o dever de todos. É isso que Cristo nos ensinou, amar o próximo. Então, qual o objetivo deles? É manipular o povo. Então, a gente vê esse coronavírus aí, a gente está percebendo uma coisa, o desespero dos falsos profetas. Por quê? Não tem povo, não tem como arrecadar. Porque a pessoa estando no local de culto, é mais fácil você manipular no caso, é mais fácil você enganar, você consegue tirar dinheiro, porque no culto você consegue a oferta e o dízimo. Já o culto online, você precisa pedir para o povo num banco depositar o dinheiro, né, numa conta da instituição e a pessoa depositar. Então, só que tem uma coisa, a pessoa pensa. E uma coisa que eu aprendi na época que eu fui vendedor é não deixar o povo pensar. Entendeu? A mesma tática é nas religiões, nas instituições religiosas, algumas, que é não deixar o povo pensar. Porque venda é impacto. Você vai pedir algo para alguém, vai vender algo para alguém, você tem que vender na hora e não deixar o cliente pensar. A mesma coisa funciona nas instituições religiosas. Porque a pessoa está ali presente, é como se fosse, eles dizem que venda impacto. Então a pessoa está ali presente, o que acontece? Já pede o dízimo, já pede oferta, e o que a pessoa tiver ali, a pessoa vai dar. Já a pessoa em casa é diferente, porque a pessoa vai pensar. A pessoa vai pensar, a pessoa pode ter algum gasto extra, e não acaba depositando dinheiro para a instituição. Isso significa o quê? Diminuição da arrecadação. E aí eles ficam desesperados, porque isso mostra que a intenção deles sempre foi o dinheiro. Então, a prova desse coronavírus hoje no mundo está nos mostrando qual a verdadeira intenção de alguns pastores. Eu não vou generalizar, porque não são todos, né? Não são todos. Tem pessoas sérias no meio cristão? Tem. Porque tem pessoas que fazem vídeo e criticam todo mundo. E não é bem assim, porque eu conheço pessoas sérias. O que nós estamos falando aqui é de pastores neopentecostais, que pregam a teologia da prosperidade, onde falam que você tem que ficar rico, que você tem que prosperar, que você, né, pregam um monte de heresias, para que em troca disso, você seja enganado. Então, o que me admira nessa gente, nesses hipócritas, são o líder religioso faz uma reunião com pastores avisando do coronavírus e 2 semanas antes o mesmo líder religioso fala que isso é do diabo, que não sei o que, e etc e tal. O vídeo tá por aí, você pode procurar o áudio. Isso se não apagaram já, né? Isso se já não apagaram. Inclusive você encontra esse áudio no grupo no Facebook, que é As Verdades sobre as Religiões. Você pode procurar lá, tá lá no Facebook esse áudio do bispo de Morcego. Então é muito simples. Então o que eu vejo no sistema religioso hoje, com esse coronavírus? O desespero dos caras. Eu vejo todo dia o pastor se lasque malandraia, porque ele quer lascar o povo, por isso que é se lasque. Ele quer lascar o povo, todo santo dia ele metendo a ripa nas autoridades,
metendo a ripa em tudo, né? O cara fazendo barraco, o cara falando de pastor. Então, tá explícito na cara dura o desespero do cara. Tudo para querer dízimo na sua igreja e oferta. Eu não vejo ele comentar que vai abrir sua igreja para fazer uma grande doação de cesta básica. Vamos supor, ele deve ter bastante membro na igreja dele. Ele poderia simplesmente pedir para os seus fiéis da sua igreja para fazer uma grande campanha de cesta básica. Não precisa ser da igreja dele. Pessoas de qualquer lugar que queiram doar. E ir lá nas comunidades do Rio de Janeiro, porque se não me engano a igreja desse herege é no Rio de Janeiro, a matriz, eu acho, se não me engano, e doasse nas comunidades e mostrasse no vídeo, na rede social aqui, pessoal. Nosso trabalho de ação social, estamos ajudando as pessoas que precisam. Mas o que ele faz em troca disso? Falando de Beltrano, Ciclano, metendo a ripa em todo mundo, dizendo que a quarentena é uma mentira, que etc, etc e tal. Então ele não prova o contrário aquilo que nós achamos dele, né? Não só eu, todos do canal de denúncia que falam dele. Então, até quando, o pastor Silaski Malandraia, você vai continuar desesperado, hein? Porque, pelo jeito, não tem previsão de abrir os templos, né? Para fazer culto. Até quando você vai ficar desesperado? Até quando? O pior, a hipocrisia que rola nesse meio religioso. 2 semanas atrás, bispo de Morcego, falando do coronavírus, que não tinha problema nenhum, né? Que não tinha perigo, que é coisa do diabo, coisa da mídia e tal. Daqui a pouco ele faz uma reunião, as portas fechadas, vaza um áudio onde ele alerta os pastores que tem que se cuidar, etc, etc e tal. Então você vê como os caras são hipócritas. Os caras são hipócritas. Porque nada adianta o camarada ser pastor no altar, falar uma coisa, se na prática ele faz outra. Não adianta. Vocês vão enganar a quem? Porque um dia, seus falsos profetas, a verdade vem à tona. E tem outro falso profeta aí, que foi ex-bispo na igreja do Lamaçal, do Reino de Zeus, chamado bispo Boguério Formigão, que inclusive colocou uma igreja em BH, onde aparece vídeo, pedindo oferta, estipulando oferta conforme a idade da pessoa. E agora, mais um vídeo que vazou, ele pedindo oferta de novo, dinheiro. Cara, por que você não tem vergonha na sua cara? Garre vergonha na sua cara, seu falso profeta, vagabundo. Cara, ao invés de você pegar... Perdão, pessoal. Ao invés de você ficar pedindo oferta na sua denominação religiosa, pede para ajudar os pobres, cara. Num tempo de crise, as pessoas vão dar o que para você? Você acha, formigão, que as pessoas vão dar o que elas têm para passar fome? E o pior é que tem mesmo pessoas que fazem isso. Pessoas que caem na lábia desses falsos profetas e acabam dando até o que não tem, passam fome. Pior, nessa crise, tem gente que tira toda a boca do filho para dar para ser miserável. Não pensa nem em si mesmo. Entendeu? Então, gente, vamos abrir os olhos. Vamos abrir os olhos enquanto é tempo. Porque o que eles querem é dinheiro. Por isso, prova é que a gente vê aí muitos líderes religiosos desesperados, fazendo vídeo, atacando Beltrano, Ciclano. Nada adianta você fazer jejum se você fala mal do seu próximo, se você fala mal do seu próximo, certo? Se você é uma pessoa hipócrita, se você é uma pessoa que não segue os princípios de Deus, nada adianta fazer jejum. Nada adianta. Isso é jejum hipócrita. É isso que a Bíblia fala lá em Isaías 58. Um jejum hipócrita. Um jejum que Deus não se agrada.
Nada adianta você fazer jejum. Porque nós aqui não falamos de ninguém. Nós aqui apenas falamos a verdade. Tentamos abrir os seus olhos. Como lá em Efésios 5, diz claramente que nós temos que denunciar as obras infrutíferas das trevas. E o que esses caras fazem são obras infrutíferas, porque ensinam o povo a passos largos ao inferno. É isso mesmo. Aonde a pessoa tem que ficar pegada a bens materiais, aonde é ensinado que você tem que dar para receber, onde é ensinado que fazem barganha com Deus, que você tem que dar oferta para ser abençoado, tem que dar dinheiro para ser abençoado. Eles ensinam para você um Deus materialista, um Deus que você tem que, para conseguir algo com ele, você precisa dar dinheiro. E não é assim que funciona o negócio. Então eles fazem de Deus uma base de troca. Um troca-troca. Ó Deus, eu te dou tanto aqui, ó Deus, está aqui minha oferta. Então o Senhor é obrigado a me abençoar. Deus não é obrigado a nada. A nada. Então começa por aí. Então, isso o quê? É obras infrutíferas das trevas, que nós denunciamos aqui. Agora, você que decide. Nós temos os nossos canais de denúncia no Facebook, temos aqui no YouTube, temos outros amigos que denunciam, que alertam as pessoas. Tem gente que muitos ficaram na miséria, deram o que não podia para esses caras. E estão numa situação difícil, porque acabam caindo na lábia desses vendedores do evangelho, porque de pastor não tem nada. São vendedores, porque na igreja é mais fácil manipular a pessoa. Então eu quero encerrar por aqui, meus amigos, a nossa participação, mandando um abraço para todos os nossos amigos que acompanham o nosso canal, a todo você que é inscrito, muito obrigado por você se inscrever. Eu gostaria que você nos ajudasse a compartilhar o nosso vídeo e que você se inscrevesse no canal e que você desse seu like, tá bom? Eu vou encerrando por aqui, um forte abraço, fiquem todos com Deus.